Seja muito bem-vindo ao canal Oração a Deus. Aqui cada palavra é semeada com fé e regada com esperança, para tocar o seu coração e trazer renovação ao seu espírito. Não há acasos no reino de Deus. Se você chegou até esta oração, é porque o céu marcou este momento com um propósito eterno. Há uma movimentação invisível acontecendo agora. Você pode até não ver, mas já está sentindo. O ambiente está sendo preenchido por uma presença suave, luminosa e protetora. É o seu anjo da guarda, que desde o primeiro segundo de sua existência, caminha ao seu lado. Muitos vivem sem nunca perceber o quanto são cuidados, mas neste instante, Deus quer abrir os seus olhos espirituais para uma realidade que vai além do que os sentidos captam. Desde o seu nascimento você tem um companheiro designado pelo próprio Senhor. Um mensageiro fiel, um protetor incansável, um anjo enviado para velar pela sua vida, guiar seus passos e interceder silenciosamente por você diante do trono celestial. Ele não age por vaidade, nem por recompensa. Ele age por amor e obediência a Deus. Quantas vezes você foi poupado de acidentes, livrado de ciladas, protegido de pessoas mal intencionadas? Quantas decisões erradas foram evitadas por um impulso interior que te fez recuar? Quantas noites de medo foram suavizadas por uma paz inexplicável? Nada disso foi por acaso. Foi o seu anjo da guarda. Ele estava lá, como está agora, guardando sua mente, cercando sua alma, sustentando seu espírito. Neste momento, essa presença santa se aproxima ainda mais. É como se ele dissesse ao seu coração: eu nunca te deixei. E estou aqui, mais uma vez, para te lembrar que você é amado, guardado e escolhido por Deus. Mesmo que o mundo te abandone, mesmo que tudo pareça escuro, há uma luz constante caminhando ao seu lado. Uma presença que não cansa, não se distrai, não se ausenta. Seu anjo da guarda foi designado para você, e enquanto você viver, ele estará ali. Respire profundamente. Feche os olhos por um instante, se puder. Sinta o ambiente ao seu redor. Talvez não haja som ou toque, mas há uma presença. E essa presença é real. Ela não vem de fora, vem de Deus, e está agindo dentro do seu espírito agora. Essa oração não é comum. Ela é um chamado de reconexão, uma aliança sendo fortalecida entre você e aquele que Deus te confiou como guardião. E mesmo que você nunca tenha feito uma oração ao seu anjo da guarda, saiba que ele já intercedeu por você incontáveis vezes. Ele viu lágrimas que ninguém enxergou. Ele ouviu orações sussurradas no silêncio da dor. Ele te levantou quando ninguém estendeu a mão. E hoje, ele está mais uma vez pronto para agir em seu favor. Talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo parece instável, relacionamentos frágeis, emoções abaladas, decisões difíceis, ou até mesmo uma sensação de vazio que você não sabe explicar. E é exatamente por isso que essa oração chegou até você agora. Porque o seu anjo da guarda não apenas te protege dos perigos exteriores, ele também atua no invisível, fortalecendo seu interior, clareando seus pensamentos, guiando suas emoções e afastando tudo o que tenta roubar sua paz. Há muitas batalhas sendo travadas no mundo espiritual, e nem todas têm aparência de guerra. Algumas se disfarçam de distração, de cansaço, de confusão mental, de desânimo repentino. Mas o seu anjo já percebeu. E foi ele quem te conduziu até aqui, para que esta oração seja a sua fortaleza, o seu ponto de refúgio e o seu reencontro com o sagrado. Você não está sozinho. Ouça isso com atenção. Você nunca esteve e jamais estará sozinho. Mesmo nas noites mais silenciosas, mesmo nas madrugadas mais pesadas, quando o medo tentou sufocar sua fé, o seu anjo da guarda estava de pé. Não há oração feita com sinceridade que ele não leve até Deus. Não há lágrima derramada que ele não recolha.
E não há plano do inimigo que ele não lute para desfazer. E neste momento, diante de tudo o que você está enfrentando, ele se coloca entre você e todo o mal, como um escudo vivo, uma sentinela enviada do céu. Enquanto você ora, ele age. Enquanto você ouve, ele se move. Enquanto você crê, ele combate. Por isso, escreva com fé nos comentários: meu anjo da guarda, eu confio em ti. Essa frase não é apenas um comentário, é uma declaração espiritual. É como acender uma vela invisível que ilumina o seu caminho no mundo celestial. É um chamado de aliança, uma ativação de fé. Fique conosco até o fim desta oração. Algo muito profundo será liberado sobre sua vida. Um tempo novo, um renovo interior, uma visitação poderosa. Prepare-se, pois hoje Deus vai agir através daquele que Ele mesmo escolheu para ser seu guardião eterno. Anjo da guarda, companheiro fiel da nossa jornada, hoje nos colocamos em oração diante do Altíssimo, mas também diante de Ti, enviado celestial, que nos acompanha desde o ventre. Tu que foste designado por Deus para ser nossa sombra à direita e à esquerda, guia-nos agora para longe de todo o caminho de trevas e aproxima-nos da luz que conduz à vida. Sabemos que não andamos sozinhos, mas muitas vezes esquecemos de te reconhecer. Vivemos apressados, distraídos, afogados em preocupações, e não percebemos que mesmo em nosso silêncio, Tu estás intercedendo por nós. Tu és aquele que se coloca entre nós e o perigo, entre a nossa alma e a queda, entre a dúvida e a fé. Quantos livramentos já recebemos e sequer notamos? Quantos acidentes foram evitados no último segundo? Quantas conversas, decisões, encontros ou caminhos foram redirecionados pela Tua atuação silenciosa e firme? Sim, Anjo Santo, Tu tens nos guardado com zelo, paciência e fidelidade. E hoje, nesta oração, reconhecemos a Tua presença. Nos unimos em fé com Tua missão celestial. Clamamos: permanece ao nosso lado, guerreiro invisível, e não permitas que tropecemos nas pedras do caminho. Anjo da guarda, olhai por nossos pensamentos. Quantas vezes a mente se torna um campo de batalha, onde ideias de medo, fracasso, insegurança e até desesperança tentam tomar o controle. Vem agora com Tua luz e clareza. Dissipa toda a névoa mental. Expulsa toda a confusão e faz cessar as vozes mentirosas que o inimigo tenta soprar ao nosso ouvido. Coloca um escudo espiritual ao redor da nossa mente. Que nenhum dardo inflamado de acusação encontre espaço. Que nenhuma palavra maldita que ouvimos de terceiros crie raízes em nossa consciência. E se já houver pensamentos envenenados alojados dentro de nós, que sejam agora arrancados pela força do Espírito de Deus que atua através da Tua presença protetora. Anjo guardião, entra também em nossas emoções. Porque muitos aqui, apesar de sorrirem por fora, carregam dentro de si um cansaço antigo, uma tristeza velada, uma ferida que ainda sangra no silêncio. Tu que conheces o íntimo do nosso coração, vem como consolo. Abraça a alma abatida. Sussurra esperança no ouvido de quem pensa em desistir. Seca lágrimas invisíveis e reaviva sonhos esquecidos. Se houver em nós raiva reprimida, frustrações acumuladas, dores mal resolvidas, ajuda-nos a liberar perdão. Ensina-nos a soltar o peso do que passou. Dá-nos leveza para caminhar e coragem para seguir. Tu que vês o que ninguém mais vê, ajuda-nos também a ver com os olhos do céu. Quando julgarmos alguém, que sejamos conduzidos à misericórdia. Quando formos feridos, que sejamos envolvidos em paz. Quando estivermos prestes a reagir com amargura, que sejamos lembrados da doçura de Cristo. Anjo do Senhor, protege também os nossos lares. Sabemos que muitos ataques não vêm de fora, mas nascem dentro de casa, no cansaço da rotina, nas palavras impensadas, nos silêncios pesados.
Entra agora em cada ambiente da nossa casa. Purifica cada cômodo. Sela cada porta com a luz de Deus. Que nenhuma presença maligna se esconda entre as paredes do nosso lar. Guarda cada membro da nossa família. Cuida dos filhos, dos pais, dos avós. Cobre com tuas asas aqueles que estão distantes fisicamente, mas que moram dentro do nosso coração. Onde houver alguém que amamos em perigo, vai até lá agora, anjo da guarda, e envolve essa vida com tua presença protetora. E se houver influências espirituais tentando entrar através de brigas, vícios, desentendimentos ou mágoas familiares, que essas brechas sejam fechadas agora pelo poder da intercessão celestial. Levanta um escudo de proteção em cada canto do nosso lar, que até o ambiente físico mude, que o ar fique mais leve, que a atmosfera seja invadida por paz e que a alegria volte a florescer onde antes só havia tensão. Querido anjo da guarda, cuida também das nossas decisões. Há caminhos diante de nós. Há escolhas a serem feitas. Algumas delas parecem boas, mas escondem riscos que não conseguimos enxergar. Mostra-nos o que só tu vês. Se algo ou alguém parece luz, mas é trevas, afasta-nos. Se uma porta parece oportuna, mas é armadilha, fecha-a. Confirma em nosso espírito aquilo que vem de Deus e cala a voz da ansiedade que tenta nos apressar. Não queremos andar por impulso, queremos andar por discernimento. E tu, anjo do Senhor, és mestre em discernimento, pois contemplas o coração das pessoas, os bastidores das situações e os efeitos das escolhas. Ajuda-nos a andar com sabedoria. E agora, meu irmão, minha irmã, enquanto você ouve esta oração, talvez você esteja se lembrando de momentos da sua vida em que tudo parecia perdido, mas de alguma forma, algo mudou. Um livramento aconteceu. Um telefonema inesperado te acalmou. Uma notícia boa chegou quando você estava à beira do colapso. Não subestime esses detalhes. Foi o seu anjo da guarda. Ele está ao seu lado agora. E à medida que você clama, ele se move. À medida que você confia, ele age. Por isso escreva novamente nos comentários, com fé e reverência: meu anjo da guarda, luta por mim. Essa declaração não é simbólica, é espiritual. É como uma senha ativada no mundo celestial. E o céu responde à fé expressa. As palavras liberadas com sinceridade se tornam armas nas mãos dos anjos. Fique em paz. Algo está sendo destravado no invisível. E você não caminha sozinho. Nunca caminhou. Nunca caminhará. Anjo Santo, neste momento, nos rendemos por completo à presença de Deus e também à tua companhia enviada dos céus. Tu que caminhas ao nosso lado quando todos se afastam, tu que velas por nós quando ninguém mais está por perto, continua agindo neste instante de oração como escudo, conselheiro e guerreiro invisível. Quantas vezes tomamos decisões sem consultar o céu, sem ouvir tua voz suave tentando nos alertar? Quantas vezes insistimos em caminhos que tu, com delicadeza, tentaste nos afastar? E mesmo assim, tu permaneceste, nunca nos abandonaste. E agora, com humildade, pedimos: continua nos guardando, mesmo quando não compreendemos os teus sinais. Quebranta nossa arrogância. Retira de nós todo o orgulho espiritual. Ensina-nos a ouvir mais, a perceber mais, a nos abrir à tua direção. Que a nossa sensibilidade espiritual aumente para que possamos notar os teus toques, os teus avisos, os teus empurrões suaves que evitam tragédias maiores. E se em algum momento da vida nós rejeitamos tua orientação, consciente ou inconscientemente, pedimos perdão. Que nenhuma barreira se mantenha entre nós e o propósito que o Senhor confiou a ti em nosso favor. Que hoje seja um recomeço, um reencontro profundo com a verdade espiritual que temos ignorado por tanto tempo. Nós não caminhamos sozinhos. Anjo da guarda, intercede por nossas relações. Quantos aqui vivem relacionamentos desgastados?
Quantos estão cercados por pessoas que drenam suas forças? Quantos têm convivido com traições, ingratidões e confusões? Tu que vês o interior das pessoas, dá-nos discernimento para manter por perto apenas o que vem de Deus. Afasta, anjo do Senhor, os que se aproximam com más intenções. Revela as máscaras. Desfaz as alianças que nasceram fora da vontade divina. E, ao mesmo tempo, aproxima os amigos sinceros, os conselheiros enviados do céu, os irmãos de alma que nos edificam e nos elevam. Protege também os nossos sentimentos contra o veneno da mágoa, da inveja e do ressentimento. Porque muitas vezes, o maior ataque do inimigo não é externo, mas interno. Ele lança setas invisíveis para nos tornar frios, fechados, insensíveis, e assim nos afastar do amor. Mas tu, anjo da guarda, és mensageiro de paz, e onde tua presença habita, não há espaço para dureza de coração. Por isso entra agora na nossa história emocional. Cura as feridas dos abandonos. Restaura os pedaços quebrados das rejeições. Liberta-nos dos vínculos emocionais com pessoas que já foram embora, mas que ainda nos mantêm presos. Se houver lembranças que o inimigo usa como gatilhos para a dor, apaga-as com o bálsamo do Espírito Santo. Se houver pactos invisíveis com traumas antigos, desfaz agora com tua espada de luz. E se houver vozes internas dizendo que nunca seremos amados de verdade, silencia-as com a verdade de que já somos amados por Deus e cuidados por ti todos os dias. Anjo do Senhor, entra também nas nossas finanças, porque sabemos que o mundo espiritual não age apenas nas coisas invisíveis da alma, mas também nas áreas práticas da vida. Há pessoas orando agora sob o peso de dívidas, sob a ansiedade da escassez, sob a dor de não conseguir suprir o básico. Tu que conheces os caminhos de provisão que Deus preparou, guia-nos a eles. Fecha as portas de prejuízo, afasta os caminhos de engano, abre portas de trabalho honesto, de colheita justa, de prosperidade equilibrada. E mais do que isso, dá-nos sabedoria para administrar o que Deus coloca em nossas mãos, porque a bênção mal administrada vira fardo. Mas sob a tua orientação, até o pouco se multiplica. Coloca limites onde há descontrole. Rompe ciclos de desperdício. E se houver qualquer brecha espiritual que esteja consumindo o fruto do nosso trabalho, seja inveja, palavra maldita, roubo espiritual ou alianças erradas, corta com tua espada agora. Que todo espírito devorador caia por terra em nome de Jesus. E se neste momento há alguém que sente que está trabalhando demais e colhendo de menos, que essa oração seja um divisor de águas. Que o tempo de esforço sem recompensa chegue ao fim, e que o tempo de colheita justa comece agora, com a tua ajuda, anjo protetor. E neste instante sagrado, nos lembramos também de todos que estão nos caminhos perigosos, aqueles que trabalham nas ruas, nos hospitais, no trânsito, em lugares onde o risco é constante. Tu, que és enviado como escudo, acompanha cada passo, guarda entradas e saídas, previne acidentes, assaltos, emboscadas. E se houver qualquer armadilha sendo preparada, desfaz antes que tenha efeito. Anjo da guarda, nosso coração se abre em gratidão e reverência. Quantas vezes tu suportaste o peso da nossa incredulidade? Quantas vezes, mesmo cansado de esperar nossa atenção, permaneceste firme ao nosso lado? Tu és exemplo de fidelidade, e hoje queremos te honrar, não apenas com palavras, mas com mudança de atitude. A partir de agora, queremos andar mais conscientes da tua presença. Queremos consultar o céu antes de decidir. Queremos confiar, mesmo quando não entendemos. E queremos lembrar todos os dias: há um anjo ao nosso lado, enviado por Deus, lutando por nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, repita nos comentários com fé viva: Anjo do Senhor, guia-me nos caminhos de Deus e protege-me com tua luz. Escreva com sinceridade:
pois cada palavra sua será levada como incenso diante do trono do Altíssimo. Respire fundo. Algo novo está nascendo, e o céu já está em movimento. Anjo da luz eterna, seguimos em oração, certos de que tua presença continua ao nosso redor, intensificando a atmosfera espiritual que nos envolve. É como se cada palavra dita aqui estivesse abrindo caminhos no invisível, desfazendo correntes, clareando decisões e restaurando a fé daqueles que já estavam quase se rendendo ao cansaço. Neste momento, queremos apresentar a Ti os nossos sonhos. Sim, anjo do Senhor, aqueles desejos que guardamos no mais íntimo do coração. Alguns parecem distantes demais, outros quase impossíveis. Há planos que já foram abandonados por medo, por falta de apoio ou por excesso de frustrações acumuladas. Mas Tu os conheces. Sabes exatamente onde cada sonho nasceu, qual deles ainda pulsa mesmo em meio à dor e qual foi enterrado pela desesperança. Toma agora cada plano, cada meta, cada ideal guardado na alma daquele que ora. Talvez alguns aqui desejem reconstruir uma família, ter uma nova chance na vida profissional, ser curados de um trauma que ainda os aprisiona. Outros apenas querem ter paz ao dormir. Cada um carrega algo dentro de si que clama por realização. E é por isso que suplicamos. Leva esses sonhos até o trono do Altíssimo. Apresenta como um rolo sagrado, escrito com lágrimas, esperança e fé. Pede ao Senhor que libere as respostas no tempo dele, mas também que fortaleça o coração para esperar sem desanimar. Anjo da guarda, Tu que conheces o ritmo de Deus, ensina-nos a descansar. Porque muitos aqui vivem aflitos, com medo do tempo estar passando, com medo de não conseguir, com medo de que nada mude. Mas quando Tu caminhas conosco, o tempo não é inimigo. Ele se torna sagrado. Tudo acontece na hora certa, quando Deus assim determina. Por isso, nos momentos em que estivermos angustiados com o silêncio do céu, sopra em nosso coração uma certeza serena. A resposta está vindo. O processo não é abandono, é preparação. E o Teu cuidado é a prova de que não estamos sozinhos. Ajuda-nos também a discernir os sonhos que vêm de Deus daqueles que nasceram apenas do ego ou da vaidade. Porque nem tudo o que desejamos nos aproxima do céu. E o que parece bênção fora da vontade divina pode ser laço disfarçado. Guia-nos, Anjo Santo, para que os nossos sonhos estejam alinhados com os propósitos eternos. E se houver alguma promessa feita por Deus a nós, e que parece ter se perdido no tempo, reaviva a nossa memória espiritual. Faz-nos lembrar daquilo que o Senhor já nos mostrou, e que as circunstâncias, por mais difíceis que sejam, não apaguem o que foi escrito no céu. Queremos também Te entregar as nossas frustrações. Porque há pessoas que estão orando agora com o coração machucado por causa de portas que se fecharam, por oportunidades que não aconteceram, por pessoas que partiram, por ciclos que não se concretizaram. E tudo isso criou um peso na alma, uma dor que às vezes nem conseguimos nomear. Mas Tu conheces essas feridas, e hoje pedimos, toca nelas com Tuas mãos de luz. Aplica o bálsamo que vem do céu, restaura a esperança, cura o que ninguém vê. Liberta da tristeza acumulada, do cansaço que se instalou, da sensação de que a vida não vai mais mudar. Porque sim, ela pode mudar. Com Deus, tudo pode ser reescrito. Anjo do Senhor, intercede também por aqueles que não sabem mais o que sonhar, que perderam a capacidade de imaginar um futuro diferente, que vivem em modo automático, sobrevivendo dia após dia. Vai até esse coração agora. Entra nesse quarto escuro da alma e acende uma vela de esperança. Mostra que ainda há tempo. Mostra que o céu ainda está escrevendo histórias, que não há caso perdido diante de um Deus que ressuscita vidas e que usa anjos como Tu para abrir caminhos. Queremos também apresentar os sonhos que envolvem os outros,
Quantos pais estão orando pelos filhos? Quantos irmãos oram por parentes distantes? Quantas mães choram em silêncio pela conversão de um filho? Tu, anjo da guarda, que és mensageiro entre os céus e a terra, leva também essas súplicas. Vai até os lugares onde nós não conseguimos ir. Entra nos hospitais, nas ruas, nas prisões, nas escolas, nos locais de trabalho. Onde houver alguém por quem oramos, envolve essa pessoa com tua luz. Que nenhuma força das trevas consiga tocar onde tua presença está. Que se houver palavras malditas lançadas contra essas vidas, sejam quebradas agora. Que se houver pactos espirituais ou alianças malignas, sejam desfeitas pela luz do Deus vivo que habita em ti. E se neste momento há alguém que sente que está preso em ciclos repetitivos, onde tenta e fracassa, avança e volta, recomeça e se frustra, pedimos, rompe esse ciclo agora. Mostra que há um novo caminho. Que com tua ajuda, com tua proteção, com tua direção, o que era repetição será libertação. Por fim, Senhor, ajuda-nos a confiar mesmo quando os nossos olhos não veem nada acontecendo. Porque sabemos que no mundo espiritual, enquanto oramos, as coisas se movem. A mão de Deus age. O inimigo recua, e os anjos trabalham. E agora, como um ato de fé, escreva nos comentários com toda sinceridade: Anjo da guarda, entrega meus sonhos nas mãos de Deus. Sim, escreva com o coração aberto. Cada letra é uma semente espiritual lançada no solo da fé. Deus vê. Deus responde. E o teu anjo intercede. Anjo protetor, agora te pedimos que estendas tua luz sobre os caminhos que temos diante de nós. Porque a vida está cheia de encruzilhadas, e muitas vezes nos vemos perdidos entre decisões que parecem corretas, mas escondem perigos. Outras vezes, ficamos paralisados, com medo de errar, com medo de escolher mal, com medo de recomeçar. Tu que conheces os atalhos que desviam do propósito e os caminhos seguros que levam à vontade de Deus, guia-nos com tua mão firme. Se necessário, fecha as portas que estão disfarçadas de bênção, mas que são ciladas. Interrompe os encontros que parecem promissores, mas são armadilhas. Impede as alianças que trarão dores. Dá-nos sabedoria para não andar por impulso. Mostra-nos o que está escondido. Revela o que os olhos humanos não podem ver. Quantas vezes seguimos adiante por nossa própria conta, ignorando os sinais, ignorando a inquietação interior, ignorando tua voz suave que tentava nos alertar. Hoje reconhecemos, precisamos da tua direção, queremos ouvir tua orientação. Queremos caminhar de acordo com o que o céu preparou, e não com base em nossos sentimentos instáveis. Por isso, anjo da luz, caminha à frente. Vai adiante de nós como sentinela. Se houver pedras, remove. Se houver buracos, sinaliza. Se houver desvio, traz de volta ao caminho certo. Ajuda-nos também a aceitar os nãos de Deus com humildade, porque nem todo silêncio é castigo, nem toda porta fechada é rejeição. Há nãos que salvam, há esperas que amadurecem, há atrasos que livram. E tu que vês o que nós não vemos, sabes quando é hora de parar, de esperar ou de seguir. Ensina-nos a perceber os tempos e as estações com discernimento celestial. Anjo do Senhor, acalma também o nosso espírito nos momentos de espera, porque o tempo da dúvida costuma ser angustiante. Mas tu sabes que o silêncio de Deus não é ausência, é construção. É nos bastidores do invisível que Ele prepara as melhores respostas. Ensina-nos a descansar enquanto esperamos, a confiar sem entender, a continuar orando mesmo quando nada parece mudar, porque a tua presença é a garantia de que algo está sendo preparado. E se estivermos prestes a tomar decisões precipitadas, seja por medo, carência ou pressão, fala conosco com clareza. Pode ser através de um sentimento que incomoda, uma paz que confirma, uma palavra que chega na hora certa. Mas fala,
Nós queremos ouvir. Queremos caminhar sob tua orientação. Anjo da guarda, entra também na área da nossa saúde. Quantos estão lutando contra enfermidades silenciosas, dores persistentes, diagnósticos que assustam? Outros nem sabem o que têm, mas sentem que algo não está bem. Tu que és portador da cura que vem do céu, passa agora sobre cada célula do nosso corpo. Onde houver desequilíbrio, traz ordem. Onde houver inflamação, traz alívio. Onde houver dor, traz cura. Onde houver medo, traz fé. Cobre nossos órgãos com teu manto protetor. Passa por nossos ossos, por nossos músculos, pela corrente sanguínea, pelo coração, pelos pulmões, pela mente. Que nenhuma enfermidade encontre abrigo em nosso corpo. Que tudo que não vem de Deus seja expulso agora. Que o bálsamo do céu comece a tocar cada área adoecida. Porque sabemos que quando tua presença entra, até as enfermidades mais antigas começam a recuar. E se há causas espirituais por trás de doenças físicas, inveja, maldições, palavras malditas, opressões, corta agora com tua espada flamejante. Que nenhuma seta enviada pelo inimigo encontre abrigo, que toda raiz de enfermidade, visível ou invisível, seja arrancada e lançada fora em nome de Jesus. Protege também os nossos pensamentos, porque muitas vezes o campo de batalha é a mente. Pensamentos de derrota, culpa, inferioridade, medo. Palavras que ouvimos e que ficaram presas dentro de nós como correntes. Hoje, pela tua presença, que essas correntes sejam quebradas. Que toda mentira seja substituída pela verdade de Deus. Que nossa mente seja renovada e que a paz volte a habitar em nós. Liberta-nos da ansiedade que consome, do excesso de futuro que rouba o presente, da comparação que gera insatisfação. Anjo da paz, limpa nossa mente de tudo que nos desvia da essência. Tira o peso do que não importa. E coloca em nós a leveza de quem caminha guiado pelo céu. E agora, com fé, escreva nos comentários: Anjo do Senhor, guia minhas decisões e protege minha mente. Esse simples ato tem poder. É uma semente plantada no mundo espiritual. É um testemunho diante de Deus e do seu anjo guardião. Declare, escreva, confie. E se essa oração está tocando seu coração, se você lembrou de alguém que está precisando de direção, proteção ou paz, compartilhe esta oração com essa pessoa. Pode ser um familiar, um amigo, alguém que está distante, alguém que talvez nem fale sobre o que sente. Mas uma palavra como essa pode ser tudo o que ela precisa para continuar. Você pode ser instrumento de Deus na vida de alguém hoje. Compartilhe com fé e permita que essa bênção também alcance outros corações. Anjo da presença divina, neste momento sagrado, abrimos o nosso coração por completo, sem máscaras, sem defesas, sem barreiras. Tu que nos acompanhas desde o nascimento, que viste nossas primeiras lágrimas, nossos primeiros medos e nossas primeiras batalhas, sabes exatamente onde estão as feridas que ninguém mais vê. Há partes da nossa alma que se tornaram silenciosas demais, partes que se fecharam ao amor, à esperança, à fé. Não porque deixamos de crer no bem, mas porque fomos feridos tantas vezes que começamos a nos proteger até daquilo que poderia nos curar. Hoje, anjo do Senhor, queremos baixar essa guarda e te permitir entrar. Toca com tuas mãos celestiais nos lugares onde ninguém mais tocou. Vai até a infância daquele que teve pais ausentes ou agressivos. Vai até os dias de rejeição, de abandono, de palavras duras que ainda ecoam na memória. Vai até os momentos de queda, de vergonha, de culpa profunda. Vai até onde o tempo não apagou e onde as lágrimas não secaram. Tu que contemplas o interior de cada um, vê agora os que estão cheios por fora, mas vazios por dentro. Pessoas que sorriem socialmente, mas carregam cansaço espiritual. Que ajudam os outros, mas se sentem sozinhas. Que dão conselhos,
mas já não têm forças para aplicar em si mesmos. Levanta essas vidas. Sustenta as que estão por um fio. Fortalece os que não têm mais ânimo nem para pedir ajuda. Quantos aqui carregam feridas emocionais abertas há anos? Mágoas não resolvidas, perdas que nunca foram superadas, palavras que entraram como flechas e ainda sangram. E quantas dessas dores se transformaram em amargura silenciosa? Anjo da cura interior, passa agora como vento suave sobre essas áreas. Retira a raiz da tristeza profunda. Tira o veneno da autossabotagem. Desfaz os muros que foram construídos como defesa, mas que hoje se tornaram prisões. Ajuda-nos a confiar novamente, a amar de novo, a sonhar outra vez. E quantos aqui se afastaram de si mesmos? Já não reconhecem sua própria identidade. Sentem-se como sombras do que um dia foram. Por trás das máscaras, há um clamor por reencontro interior. Anjo da luz, restaura agora essa identidade. Lembra-nos de quem somos em Deus. Não somos um erro. Não somos uma decepção. Não somos o que disseram que éramos. Somos filhos. Somos amados. Somos escolhidos. E somos guardados. Tira de nós o peso da comparação. O fardo de tentar se encaixar onde não fomos chamados a estar. Liberta-nos do olhar crítico sobre nós mesmos, da cobrança excessiva, da vergonha constante, do medo de falhar, que possamos nos enxergar como Deus nos vê, com compaixão, com propósito, com potencial. Anjo do Senhor, liberta também da culpa, porque há pessoas que se culpam há anos por decisões que não podem mais mudar. Outras carregam arrependimentos que se transformaram em laços espirituais. Ensina-nos a aceitar o perdão de Deus. Que possamos perdoar a nós mesmos com a mesma misericórdia com que o céu nos olha. E se houver ciclos repetitivos de queda, de autoabandono, de desânimo, corta com tua espada agora. Que esse padrão de fracasso seja interrompido. Que o ciclo de dor cesse. Que uma nova jornada se inicie a partir dessa oração. Tu que vês a verdade e não julgas com condenação, mostra-nos o caminho da cura, porque não queremos mais viver pela metade. Não queremos mais fingir que está tudo bem enquanto nos destruímos por dentro. Queremos ser inteiros. Queremos ser verdadeiros. Queremos ser livres. E se houver pessoas que ainda ocupam espaço em nossa alma, mesmo ausentes fisicamente, ajuda-nos a perdoar. Perdoar quem nos feriu. Perdoar quem nos traiu. Perdoar quem nos deixou sem explicação. E perdoar quem fomos também. Porque às vezes o perdão que mais precisamos é o de nós mesmos, por termos nos permitido tanto. Ajuda-nos a liberar, a soltar, a deixar ir. A deixar o passado onde ele deve estar, no passado. E nos conduz com tua presença fiel para o novo de Deus. Para a leveza que há em viver reconciliado consigo mesmo. Anjo da presença, queremos também teu auxílio na reconstrução espiritual. Muitos aqui perderam o brilho no olhar. Já não sentem o que sentiam antes. Já não oram como oravam. Já não creem como criam. Mas a boa notícia é que tu nunca te afastaste. Mesmo nos nossos desertos tu permaneceste. Por isso hoje sopra sobre esses corações cansados um novo fôlego. Reacende a fé. Restaura o altar. Reacende o primeiro amor. Que cada pessoa que ora agora sinta um renovo interior. Como uma brisa suave que limpa, cura e reposiciona. E agora, com fé e humildade, escreva nos comentários: Anjo da guarda, cura meu interior e fortalece meu espírito. Essa frase é como uma chave espiritual. Um ato de entrega. Um sinal para o céu. Escreva com sinceridade. Deus está vendo. E o teu anjo guardião está agindo ao teu favor. Anjo poderoso, neste momento levantamos um clamor específico. Protege-nos contra os ataques espirituais que não conseguimos ver, mas que nos afetam profundamente. Sabemos que existem batalhas travadas no mundo invisível. Batalhas silenciosas,
que tentam minar nossa força, contaminar nossos pensamentos, perturbar nosso ambiente, dividir nossas famílias. Tu que foste enviado pelo Altíssimo para ser guardião do nosso espírito, vigia agora cada espaço por onde passamos, cada lugar onde colocamos os pés, cada ambiente onde vivemos e trabalhamos. Coloca tua presença como uma barreira viva de luz, onde nenhuma sombra do mal consiga atravessar. Quantos dormem em casas onde a paz foi roubada? Quantos vivem em lares onde a discórdia se tornou parte da rotina? Quantos sentem opressão no próprio quarto, como se algo os sufocasse nas madrugadas? Quantos não conseguem descansar em paz, sendo assolados por pesadelos, insônia ou medos sem explicação? Vai agora, anjo da guarda, em cada ambiente representado nesta oração. Passa pelas portas, pelas janelas, pelos cômodos. Se houver qualquer objeto, presença ou energia que tenha sido canal para a entrada do mal, que seja neutralizado, removido e lançado para fora. Purifica o lar, ilumina o ambiente, restaura a atmosfera de paz. Que ao entrar em casa, o coração se sinta acolhido. Que ao deitar o sono venha como um abraço de Deus. Que as conversas dentro do lar sejam guiadas pela sabedoria e que o respeito volte a habitar os lares que hoje vivem em silêncio e tensão. E se há alguém que mora sozinho, que nunca mais sinta a solidão como peso, mas sim como encontro com a presença de Deus e com tua companhia fiel, anjo do Senhor. Guarda também o caminho da volta para casa. Muitos saem de manhã e não sabem se retornarão em paz. Livra-nos de acidentes, de assaltos, de armadilhas, de ambientes espiritualmente carregados. E se houver lugares que frequentamos onde tua presença se afasta, revela-nos. Mostra-nos onde não devemos mais estar. Dá-nos sensibilidade para discernir ambientes, porque onde tu não estás, nós também não devemos permanecer. Anjo da luz, protege os nossos relacionamentos, porque muitos ataques começam na comunicação. Pequenas palavras mal interpretadas, silêncios que machucam, gestos que ferem. Fortalece os laços sinceros, restaura os lares divididos e afasta toda presença ou influência que semeia confusão e discórdia. E se houver inveja rondando, se houver olhares pesados, se houver palavras lançadas por trás, quebra agora todo o laço. Que nenhum veneno de terceiros encontre espaço em nossa vida. Que nenhuma maldição se sustente diante da tua luz. E que todo plano feito no oculto seja revelado, desfeito e lançado por terra. Guarda também nossas rotinas. Às vezes não percebemos, mas nos envolvemos em ciclos repetitivos que nos cansam e nos drenam. Que possamos andar com leveza, mesmo em meio às tarefas diárias. Que tu sejas aquele que caminha conosco no trânsito, no trabalho, na escola, nas filas, nos momentos mais simples do cotidiano. Porque tua presença não é só para os momentos solenes. Tu estás sempre ali, no detalhe, no ordinário, no gesto simples, e por isso queremos ser mais conscientes da tua companhia constante. Queremos conversar contigo ao acordar, ao sair, ao voltar. Queremos andar contigo como quem anda com um irmão mais velho, um amigo fiel, um guardião leal. E agora, com fé e reverência, escreva nos comentários: Anjo da guarda, protege minha casa, meus caminhos e meus relacionamentos. Escreva como quem firma uma aliança com o céu, como quem reconhece que a presença do anjo muda a atmosfera, quebra cadeias e restaura a ordem de Deus ao redor. E se você conhece alguém que está enfrentando lutas dentro do próprio lar, em ambientes pesados ou em relacionamentos desgastados, compartilhe esta oração com essa pessoa. Você pode ser o canal de cura e proteção que o céu quer usar. Compartilhe com quem você ama. Compartilhe com quem precisa. Deixe que essa oração alcance outros corações e transforme outros ambientes com a mesma luz que agora está chegando até você. Anjo enviado por Deus, companheiro constante da nossa jornada, neste momento queremos colocar diante de ti uma área que muitas vezes é fonte de grande aflição,
nossas necessidades materiais, os desafios do dia a dia, as preocupações que pesam sobre os ombros. Tu que és mensageiro entre o céu e a terra, sabes que o nosso Pai Celestial se importa com cada detalhe da nossa vida, inclusive com aquilo que parece pequeno aos olhos humanos, mas que nos tira o sono, esgota nossa energia e abala nossa fé. Quantos estão aqui orando com contas acumuladas, prazos vencendo, dívidas impagáveis? Quantos enfrentam o medo de perder o sustento, o medo de não conseguir cuidar da própria família, o peso de trabalhar duro e ainda assim ver pouco resultado? Tu que tens livre acesso aos armazéns celestiais, intercede agora por provisão. Abre as portas que ainda estão trancadas. Remove os bloqueios financeiros. Leva diante do trono do Altíssimo cada pedido silencioso que habita no coração de quem ora agora. Que todo espírito de escassez, de perda injusta, de roubo espiritual, seja repreendido em nome de Jesus. Que aquilo que foi travado sem motivo justo seja liberado. Que todo o processo que está emperrado comece a andar. Que recursos inesperados cheguem, que oportunidades surjam, que caminhos de provisão se abram mesmo onde não havia saída. E se houver pessoas orando por um emprego, um contrato, uma promoção ou até mesmo por uma ideia que possa gerar sustento, conduze essas vidas aos lugares certos, às conexões divinas, às decisões corretas. Que não sejam enganadas por promessas vazias. Que não caiam em propostas disfarçadas de bênção, mas que carregam armadilhas. Anjo protetor, afasta todo engano. Revela as intenções ocultas. Dá discernimento financeiro, equilíbrio emocional, sabedoria prática. Porque não adianta apenas receber, é preciso saber administrar. Ensina-nos a ser mordomos fiéis daquilo que o céu coloca em nossas mãos. E se houver brechas abertas, portas por onde o inimigo está sugando as bênçãos, mostra-nos onde estão. Pode ser o descontrole, a má administração, o orgulho de não pedir ajuda, a teimosia de insistir no que já devia ter sido deixado para trás. Que essas brechas sejam fechadas. Que o que está sendo drenado volte a fluir com propósito. Anjo do Senhor protege também os pequenos começos. Há quem esteja começando um novo projeto, um novo negócio, uma nova etapa. E é nesses inícios que o inimigo muitas vezes tenta minar a fé, gerar dúvida, colocar desânimo. Guarda os passos iniciais, firma os alicerces, traz confirmações claras de que é o caminho certo. E mesmo que tudo esteja começando pequeno, que não haja vergonha. Porque o próprio céu começou com uma manjedoura, e dali veio a salvação para o mundo. Tudo que nasce sob tua proteção, floresce com o tempo. Tudo que é sustentado por tua presença, cresce com raízes firmes. Por isso, hoje, colocamos também os projetos pessoais, os estudos, os planos familiares, os empreendimentos e até mesmo os sonhos antigos nas tuas mãos, anjo da guarda. Cobre cada um deles. Protege-os contra o roubo espiritual. E que cada passo que dermos daqui para frente seja alinhado com a vontade de Deus. E se houver alguém ouvindo essa oração que já tentou de tudo e está à beira de desistir, que hoje receba um sinal do céu. Que algo aconteça ainda nesta semana que renove a fé, que restaure o ânimo, que traga esperança de novo. Agora, como uma declaração de confiança, escreva nos comentários: Anjo da guarda, abre meus caminhos e traga a provisão de Deus sobre minha vida. Escreva com fé. Você não está pedindo apenas por bens, está pedindo por ordem, direção e sabedoria. E tudo isso Deus envia através da presença fiel do teu anjo. Anjo do Deus vivo, chegamos a este momento da oração com o coração mais leve, mas também mais consciente de quantas batalhas enfrentamos por dentro. Quantas lutas não são visíveis aos olhos humanos, mas gritam silenciosamente dentro da alma. Tu, que és nosso guardião incansável, que caminhas ao nosso lado desde o nascimento, agora te pedimos: entra nas áreas mais sensíveis do nosso ser, onde a dor emocional ainda grita,
onde a ansiedade aperta o peito, onde a tristeza silenciosa tem feito morada. Quantas vezes nos sentimos em meio a uma guerra invisível, onde tudo parece bem por fora, mas por dentro há cansaço, peso, sentimento de insuficiência, uma angústia que nem sabemos explicar. São batalhas travadas no pensamento, no coração, no silêncio do travesseiro. E o inimigo, sabendo da nossa fragilidade, tenta usar esses momentos para plantar mentiras. Diz que não vamos conseguir, que estamos sozinhos, que Deus nos esqueceu. Mas hoje, pela tua presença, essas mentiras serão caladas. Anjo da guarda, cobre agora cada mente com teu manto de luz. Que todo espírito de opressão mental seja quebrado. Que toda confusão de pensamento, todo medo irracional, toda tristeza profunda percam a força diante da tua luz. Onde houver pensamentos de autodestruição, que sejam substituídos por promessas de vida. Onde houver crise de identidade, que haja restauração. Onde houver dúvida, que entre a paz do céu. E se houver algum tipo de ataque espiritual, influência maligna, opressão silenciosa, repreende agora, anjo de Deus. Corta os laços, quebra as correntes, dissipa as trevas, e que todo o ambiente onde essa pessoa vive seja invadido pela luz. Que o quarto onde ela dorme, o local onde trabalha, o lugar onde ora, tudo seja purificado, santificado e restaurado. Liberta também da culpa, do desespero, da vergonha. Porque muitos aqui se sentem indignos até de orar. Sentem-se como se estivessem longe demais para serem alcançados. Mas tu sabes que não existe abismo onde o amor de Deus não possa chegar. Não existe queda da qual Deus não possa levantar. Não existe história que o céu não possa reescrever. Reacende, anjo da esperança, a luz dentro de quem está à beira de desistir. Que neste momento, enquanto esta oração é ouvida, um calor suave invada o peito como sinal do toque do céu, uma presença reconfortante. Uma voz interior dizendo: você não está sozinho. Deus está aqui. Eu estou com você. Coloca guardas em volta do coração. Que nenhuma palavra de destruição permaneça. Que nenhuma ofensa vire identidade. Que nenhum julgamento alheio defina o valor de quem ora agora. Que toda raiz de amargura seja arrancada e que no lugar dela cresça a paz, a doçura, o equilíbrio e a firmeza de quem caminha com Deus. E que mesmo em meio às dores, não percamos a sensibilidade espiritual. Porque muitas vezes o sofrimento quer nos endurecer, nos fechar, nos tornar indiferentes. Mas tu, anjo do Senhor, és portador da ternura de Deus. E onde tu estás, a dureza se desfaz, o orgulho cede lugar ao quebrantamento, e o medo se rende à fé. Por isso, com sinceridade, escreva agora nos comentários: anjo da guarda, liberta minha mente, restaura meu coração e guarda minha paz. Escreva como quem entrega um fardo e recebe em troca um manto de proteção, como quem não quer mais lutar sozinho, como quem aceita ser cuidado pelo céu. E se você conhece alguém que está enfrentando lutas internas, sofrendo em silêncio, sentindo-se sem direção, compartilhe esta oração com essa pessoa. Compartilhe como quem oferece abrigo, como quem estende a mão, como quem leva a luz aonde há escuridão. Às vezes o que salva uma vida é exatamente uma palavra como essa, no momento certo. Senhor Deus Altíssimo, Soberano, nós encerramos esta oração não como quem diz adeus, mas como quem deposita tudo em tuas mãos e confia que o céu continuará agindo, mesmo após a última palavra. Porque sabemos que a tua presença não se limita ao tempo de oração. Ela nos acompanha por toda a jornada. E hoje, de forma especial, agradecemos por nossos anjos da guarda. Esses companheiros celestiais que estão conosco nos momentos de silêncio, que lutam por nós quando não percebemos, que intercedem quando já não temos forças para pedir, que nos livram de armadilhas, restauram nosso ânimo
e nos reconduzem ao caminho de Deus sempre que nos desviamos. A ti, anjo guardião, dizemos: obrigado. Obrigado por cada livramento que nunca soubemos, por cada interferência divina que tu provocaste em nosso favor, por cada lágrima silenciosa que levaste ao trono de Deus, por cada noite em que velaste o nosso sono, por cada vez que sussurraste fé quando a dúvida queria vencer. Hoje, renovamos nossa aliança contigo. Reconhecemos tua missão em nossa vida. Queremos caminhar com mais consciência da tua presença, com mais abertura para a tua direção, com mais fé para ouvir tua voz. Que cada passo que dermos daqui para frente seja iluminado por tua luz. Que nossos dias sejam guiados pela sabedoria que vem de Deus através de ti. E que nossa vida se torne, dia após dia, um testemunho vivo daquilo que o céu pode fazer por um coração que se entrega. E para selar este momento espiritual, escreva agora nos comentários: Anjo da guarda, caminha comigo todos os dias da minha vida. Escreva com fé, escreva com sinceridade, escreva como quem declara: eu não estou sozinho. Esse comentário é um selo de aliança com o céu, um testemunho público diante do mundo espiritual. E se esta oração falou ao seu coração, se ela te tocou, te fortaleceu ou te trouxe direção, compartilhe. Compartilhe com alguém que você ama. Compartilhe com quem está cansado, com quem perdeu a fé, com quem precisa lembrar que Deus envia ajuda até nos momentos mais escuros. Você pode ser a ponte entre o céu e uma alma ferida. Deixe que esta oração alcance outros corações, outros lares, outras vidas. E se você chegou até aqui, saiba, foi o seu anjo da guarda que te trouxe, que te sustentou até este momento, que segurou tua mão invisivelmente até aqui, e ele continuará contigo. Se esta oração te edificou, inscreva-se no canal Oração a Deus. Aqui você encontrará outras orações que vão fortalecer sua fé e te aproximar da presença de Deus. E se sentir no coração, torne-se membro do canal. Com isso, você nos ajuda a levar essas palavras de fé e restauração a milhares de outras vidas que, como você, também precisam de direção e amparo espiritual. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te conceda paz. E que a presença do teu anjo da guarda nunca se afaste dos teus caminhos, hoje e sempre. Amém.